Fala, turma, como é que vocês estão? Beleza? Então, vamos dar continuidade agora, né? Mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar de propriedades da matéria. Eu sou o Fernando, meu e-mail está aí embaixo, para quem tiver alguma dúvida, só manda lá. Então, bora começar. Então, pessoal, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Essa cadeira, por exemplo, que vocês podem estar sentados, ou a cama, ela é uma matéria, né? Ela está ocupando um lugar aí no seu quarto. E essa matéria ela vai se apresentar formando corpos, né, que são porções limitadas da matéria. Por exemplo, a cadeira ela tem uma limitação ali até onde é cadeira, né? Tem uma hora ali que ela deixa de ser cadeira, torna ar, chão e tal. E cada corpo ele é formado por um tipo de substância. Vamos pegar aqui a cadeira de madeira, ou seja, a substância é de madeira. E aí cada substância ela é formada por um elemento ou mais. Vamos pegar a madeira. A madeira é formada por carbono, hidrogênio, entre outros elementos. Então, para a gente entender melhor, vamos pensar na estrutura atômica, né? O que diferencia um elemento do outro. Cada elemento ele vai ter um núcleo, e esse núcleo ele é formado por prótons e nêutrons. E a gente tem a eletrosfera, em que os elétrons ficam ali circundantes, correto? Então é importante a gente ter noção dessa estrutura atômica para a gente poder entender como que dá as interações entre os átomos, né? Como vão formar substâncias e o que diferencia um do outro. Vamos pegar essa imagem aqui. A gente observa que de um lado a gente tem muito menos elétrons, prótons e nêutrons, e do outro lado a gente tem muito mais elétrons, prótons e nêutrons. Vamos ver aqui. Essa primeira imagem a gente tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. E nessa de cá a gente tem 79 prótons, 118 nêutrons e 79 elétrons. Pessoal, o meu objetivo trazendo esses dois é para vocês entenderem o que diferencia um átomo do outro. No lado esquerdo, a gente tem um átomo de carbono e do lado direito a gente tem o átomo de ouro. O que diferencia um do outro vão ser as quantidades de prótons e elétrons que eu tenho, de prótons e nêutrons que eu tenho no núcleo e a quantidade de elétrons que eu tenho na eletrosfera. Percebem que o ouro ele tem muito mais, né, prótons, nêutrons e elétrons. Então, cada elemento se diferencia pela quantidade desses elementos, prótons, nêutrons e elétrons. Beleza? Então, pessoal, depois de ter entendido mais um pouco sobre os átomos, o que diferenciam de cada um deles, vamos falar dos estados físicos da matéria, que vai ter relação com como esses átomos estão organizados, né? Vamos pegar aqui, a gente tem três tipos principais de estados físicos, né? Que são o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, a gente observa, aqui pegando a água como exemplo, que as moléculas de água, né, que é formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, elas estão bem organizadas. Observem aqui que elas estão bem organizadas e bem juntas. No estado líquido, elas estão já mais espalhadas. E no estado gasoso, elas estão bem espalhadas, né? São bem soltas, bem longe umas das outras. A gente vai entender como que isso acontece. Então, pessoal, vamos falar um pouco do sólido, né? O sólido, ele vai ter o corpo, né, com uma forma e volume bem definidos. Né? A gente pega esse exemplo aqui, os cubos de gelo. Eles estão bem definidos, né? O corpo deles é bem definido aqui, a forma, o volume e tal. Aqui as barras de ferro, a mesma coisa, bem definida, né? Você vê cada barrinha de ferro ali bem definida. E o sólido, gente, ele pode apresentar de diversas formas, né? Ele pode estar compacto, né? Como essa barra de ferro, pode estar em pedaços, como esse cubo de gelo, ou pode estar em pó, por exemplo, o pó de café. Né? E os corpos, gente, eles são formados por 2 tipos de força entre as moléculas. A gente tem as forças de coesão e as forças de repulsão. No caso do sólido, a força de coesão é muito forte, muito mais forte que a força de repulsão. Por isso que as moléculas estão bem juntinhas, bem organizadas, o que determina aquela forma e volume bem definido do sólido. Agora no líquido. No estado líquido, gente, ele vai ter a forma bem variável, né? E o volume ele é bem definido. Como assim? Observe esse copo de água. A gente tem que a forma que o líquido toma é a forma que o copo tem, né? A forma é variável. Ou seja, se eu mudar esse tipo de copo para um outro copo, talvez um copo mais fino e mais comprido, o líquido vai tomar o formato do novo copo, né? Então a forma é bem variável, mas o volume ele é bem definido. Se eu pegar esse copo, que tem essa quantidade de volume de água, e mudar para um outro copo, ele vai mudar a forma, né? A forma vai estar variável, mas o volume é o mesmo se eu não acrescentar nenhum líquido, entendeu? Esse exemplo que legal. Aqui eu tenho um balão de água, né? Em que a água está aqui bem delimitada aqui dentro do balão, e quando eu estouro esse balão, olha para você ver em câmera lenta, ele ainda tem um formato do balão até o ponto que ela vai espalhando. Bem interessante. Então, no líquido, pessoal, a molécula ela tem menos força de coesão do que nos sólidos.
Por isso que ela tem essa característica de volume definido e a forma bem variável. Agora, no estado gasoso. O gasoso ele tem forma e volume muito variáveis. Quando, por exemplo, eu aqueço uma água e ela sai, né, por aqui, por esse caninho aqui, o gás ele vai espalhando, ele vai tomando as definições que ele quer tomar, ele vai só espalhando. Por quê? Porque a força de repulsão é muito grande. Os átomos não querem ficar perto uns dos outros, né? Eles estão vibrando muito, então eles espalham. Então, pessoal, a gente agora vai falar um pouquinho de mudanças de estado, beleza? É importante a gente ter em mente dois deles principais, que seriam os pontos de fusão e ebulição, que são muito cobrados e frequentemente eles são citados em questões do Enem. A mudança de estado, gente, ela acontece quando a gente altera ou a temperatura ou a pressão, né? Se eu tenho um gelo sólido aqui, né, eu aquecê-lo, ele vai passar para o estado líquido, ou seja, um ponto de fusão. E se eu aquecer mais esse líquido, ele vai para o estado gasoso, né, um ponto de ebulição. E, por exemplo, se eu tenho gás num recipiente e eu começo a aumentar a pressão desse recipiente, a pressão vai ser tanta que as moléculas vão começar a se aproximarem, a se organizarem mais e passar, por exemplo, para o estado líquido, né? Então, quando, por exemplo, eu tenho um líquido, eu aumento a temperatura do líquido, o líquido tende a aquecer e virar gás. E se eu tenho gás e aumento a pressão, ele tende a virar líquido, processo de liquefação. Então a gente pode brincar aí com a temperatura e com a pressão para poder mudar os estados dos elementos, né? Então, como eu falei, vamos falar mais de ponto de fusão e ebulição. O ponto de fusão, gente, vai ser o quê? A temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, né? Vamos pegar o gelo. O ponto de fusão do gelo é 0 graus, né? A pressão de 1 atm. Quando o gelo atinge 0 graus Celsius, ele começa a ser gelo e passa a ser líquido, né? Ele vai estar passando ali na transição. Quando ele começa nessa transição, a gente define como ponto de fusão. E o ponto de ebulição? A água a 100 graus Celsius na pressão de 1 atm, ela vai virar gás, né? Vai ser o ponto de ebulição. Então, pessoal, o ponto de fusão de uma substância a uma determinada pressão, né, como a gente classificou aqui a pressão de 1 atm, por exemplo, ela vai ser um valor constante, né, e característico de uma substância pura. Por exemplo, se eu quero saber se aquela água está pura, ela vai ter que ter ponto de fusão a 0 graus e ponto de ebulição a 100 graus. Eu posso usar essas características para poder perceber ali se o elemento está puro ou não. Falando de puro, né? Vamos falar agora de substâncias puras e misturas, né? Que a matéria ela pode ter essas duas formas. Olha esse organograma. Vamos entender melhor vendo alguns exemplos. Pessoal, nesse exemplo aqui, eu tenho duas águas. Eu tenho a água no lado esquerdo destilada e a água no lado direito, água mineral. O que diferencia uma da outra? A água destilada ela é aquela água que tem apenas hidrogênio e oxigênio, né? Lembra que a água é formada por H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio. E a água destilada ela não tem mais nenhum outro íon. A água mineral ela tem muitos íons, pessoal. Por exemplo, se você pegar lá o rótulo da água mineral e você quiser lê-lo, você vai ver que lá tem vários minérios, né? Lá tem magnésio, lá tem potássio, lá tem sódio, né? Tem vários. Então, a água mineral é aquela água que é rica em íons. A água destilada, apenas hidrogênio e oxigênio. Eu falei que a gente tem substâncias puras, né, e misturas. E as substâncias puras, elas podem ser simples e compostas. Vamos pegar essa água destilada aqui. Vocês acham que ela é uma substância pura ou uma mistura? Ela é uma substância pura, né? Por quê? Porque ela é formada apenas de hidrogênio e oxigênio. É a molécula de água e apenas hidrogênio e oxigênio, não tem mais nada nela. Então ela é uma substância pura. Simples ou composta? Composta, porque ela é formada de hidrogênio e oxigênio, beleza? Agora vamos pegar essa água mineral aqui, gente. Essa água mineral, vocês acham que ela é substância ou mistura? Isso mesmo, a água mineral é mistura. Por quê? Porque ela tem hidrogênio e oxigênio, que é uma substância pura, como a destilada, mas ela tem os íons, né? Igual eu falei, magnésio, potássio, cloro lá. Mas ela é uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea, né? A gente não consegue ver divisões de fases, nem mesmo ao microscópio. Então, é bom ficar atento nisso, beleza? Só voltando ao organograma para vocês prestarem atenção aqui, ó. Substância, água destilada, substância composta.
a água mineral, mistura homogênea, beleza? Agora mais exemplos. Vamos pegar esse cenário aqui. Esse cenário aqui eu tenho o ar. O ar, pessoal, vocês acham que é uma substância pura ou uma mistura? Isso mesmo. O ar é uma mistura. Por que uma mistura? Porque o ar atmosférico ele é formado por vários gases, né? Tem oxigênio, tem nitrogênio, tem gás carbônico, ok? Então, o ar atmosférico ele é uma mistura. Mistura homogênea ou heterogênea? Isso mesmo, homogênea. A gente não consegue ver os vários gases na atmosfera, né? Agora, vamos pegar esse leite aqui. O leite ele é uma substância pura ou uma mistura? O leite é uma mistura, né? A gente tem água no leite e também a gente tem os carboidratos, né? A gente tem a lactose formada de carbono, hidrogênio. Então o leite ele é uma mistura, mas ele é uma mistura homogênea ou heterogênea? Parece homogênea, né? Mas não é, gente. O leite é uma mistura heterogênea. Se você pegar ele avaliar em microscópio, você consegue ver as várias divisões. Até mesmo se você centrifugar ele, né, que é colocar na maquininha que gira, você consegue ver a separação de fases. Mesma coisa aqui no sangue. O sangue, gente, ele é uma mistura heterogênea. Aqui parece que é homogênea, mas olha só, a gente centrifuga, ele divide o plasma dos constituintes do sangue. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, beleza? Então, é bom a gente estar com isso bem definido. Misturas homogêneas, a gente não consegue vê-las nem mesmo ao microscópio. Misturas heterogêneas, a gente consegue ver em olho nu, né? Por exemplo, água e óleo é uma mistura heterogênea que você não precisa de microscópio para ver. Quando você mistura água e óleo, você vê as bolinhas de óleo lá boiando na água. Mas, por exemplo, o sangue, aí a gente já precisa de um microscópio, que é uma mistura heterogênea. Beleza? Gente, agora nós vamos falar de gráfico. É muito comum as questões trazerem gráficos para a gente poder interpretar. Então, aqui eu tenho um gráfico de temperatura versus tempo, ok? Nessa primeira rampinha aqui, ó, eu tenho sempre o estado sólido. Na segunda, o estado sólido mais líquido, em que vai ser também o ponto de fusão. E no terceiro, eu vou ter apenas líquido. No quarto, líquido e gás, que seria também o ponto de ebulição. E o quinto, apenas gás. Beleza? Vamos para os próximos gráficos. Aqui, o mesmo gráfico, só que eu tenho, observe, sólido e líquido, que seria o ponto de fusão bem estável, né? Uma linha bem horizontal, e o ponto de ebulição também. Ou seja, eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos, o que me caracteriza como uma substância pura. Ok? Quando eu quero saber se uma substância é pura, ela tem o ponto de fusão e de ebulição bem definidos. Agora o gráfico de cá, pessoal, a gente observa que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles não são bem definidos. Você observa que ele é uma constante, ele é crescente, né? E isso é um gráfico tipo de misturas, ok? Agora a gente vai ver outros gráficos de misturas. Não. Agora nós vamos ver o exemplo da água, né? Aqui a gente tem gelo. O gelo, pessoal, lembra da primeira rampinha? Sempre sólido, né? A segunda rampinha, gelo mais líquido. Ou seja, aqui está o ponto de fusão do gelo, que seria 0 graus. Olha aqui a marquinha do 0 graus, bem definido, um patamar bem horizontal. Agora, nessa rampinha crescente, nesse estágio aqui de 0 a 100 graus, eu tenho apenas líquido. E quando atinge 100 graus, eu começo a ter líquido e vapor, né? Então, aqui o ponto de ebulição. 100 graus Celsius, a pressão de 1 atm. E aqui, pessoal, eu tenho apenas gases, beleza? Agora sim, vamos ver os gráficos de mistura. Eu tenho, pessoal, misturas que vão alterar tanto o ponto de fusão e ponto de ebulição, mas eu tenho uns tipos de misturas que a gente denomina como mistura eutética e mistura azeotrópica. A mistura eutética, pessoal, vai ser aquela que tem o ponto de fusão constante. Eu vou ter alteração apenas no ponto de ebulição. E na mistura azeotrópica, o contrário. Eu tenho ponto de ebulição constante e o ponto de fusão variável. É bom a gente saber isso porque, às vezes, no enunciado de uma questão, ele cita apenas que é uma mistura eutética ou que é apenas uma mistura azeotrópica. Então, é bom você estar atento com isso. Pessoal, agora vamos falar de algumas propriedades dos materiais mais comuns que mais caem no Enem. Vamos falar agora de densidade. Densidade, pessoal, é uma propriedade específica de cada material. Cada material tem a sua, beleza?
E a densidade ela é calculada pela relação entre a massa e o volume daquele material. Guardem aí, densidade é igual a massa sobre o volume, D igual a M sobre V. Questãozinha aqui, bem comum, com aquela perguntinha que o seu tio gosta de fazer para você. Ele vira para você e pergunta: o que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Você inocentemente responde: 1 kg de chumbo, claro. Mas lembre-se que quilo é unidade de peso, ok? Se eu tenho 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo, eles têm o mesmo peso. Então, pessoal, o que diferencia, né? Por que a gente costuma cair nessa pegadinha? Porque a densidade dessas duas substâncias são diferentes. Observem que no lado direito, 1 kg de chumbo é muito menor, ou seja, tem muito menos volume do que 1 kg de algodão. Olha o tamanho desse volume aqui. Né? Lembra que volume é a quantidade de matéria, de espaço que ocupa. Né? Então, 1 kg de chumbo ocupa muito menos espaço, né? Tem muito menos volume do que 1 kg de algodão. Ou seja, pessoal, a densidade do chumbo é muito maior que a densidade do algodão. Densidade não é massa sobre volume? Eu tenho massas iguais, massa de 1 kg, massa de 1 kg. Volume muito pequeno e volume muito grande, ou seja, a densidade do chumbo é alta. A densidade do chumbo, pessoal, é em torno de 11,3 gramas por centímetro cúbico. E a unidade de densidade do algodão é mais ou menos 0,1, ou seja, o chumbo é aproximadamente 100 vezes mais denso do que o algodão. Né? Por isso que ele ocupa tão menos espaço do que o algodão. Então, gente, vamos pegar um exemplo aqui. Né? Aqui eu tenho um copo com água e gelo. Ok? Vocês já observaram que sempre quando a gente mistura água com gelo, o gelo boia? Boia. Mas você percebe que ele não está todo na superfície? Que uma pequena parte dele está na superfície e a outra dele está dentro da água? Por que isso acontece? Porque a densidade da água, pessoal, ela é 1 grama por centímetro cúbico. E a densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, o gelo ele é menos denso, por isso que ele fica em cima, né? Ele boia. Mas ele tem 92% da densidade da água, ou seja, apenas 8% do gelo fica para fora. Os outros 92% do corpo do gelo fica dentro da água, beleza? Por isso que icebergs, que a gente fala, aquela velha expressão, é só a ponta do iceberg. Por quê? Apenas 8% do iceberg, pessoal, está na superfície. Olha o tamanho do iceberg. 92% do seu volume está debaixo da água. Beleza? Por isso que icebergs são perigosos para navegação. Às vezes você acha que tem apenas um pedacinho de gelo, mas embaixo é esse troço desse tamanho aqui. Tá bom? E por que o navio boia? Né? Por que o navio não afunda? Porque a densidade do navio é menor que a densidade da água. Se você pegar a massa e dividir a massa do navio e dividir pelo volume, é muito menor que 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água. Então, tudo que tem menos de 1 grama por centímetro cúbico vai ficar boiando na água. Beleza? Pessoal, falando agora um pouquinho de solubilidade. A solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em um líquido. Né? O que é isso? Eu tenho sal, né, e água. O sal, quando eu já misturo na água, você mexe lá e ele dá uma dissolvida. Você para de ver o sal, não é mesmo? Então, quer dizer que o sal se dissolveu na água. Então, alguns conceitos importantes. Soluto é a substância que será dissolvida, ou seja, o sal. Solvente, substância que dissolve o soluto, ou seja, no nosso exemplo, a água. A água, pessoal, é considerada o solvente universal. Por quê? Porque várias e várias substâncias se dissolvem nela. E a solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Ou seja, ela tem um aspecto uniforme, como a água e o sal, acabamos de dar o exemplo, água e açúcar, ligas metálicas, o ar atmosférico, beleza? E o que é corpo de fundo ou precipitado? É aquela parte do soluto que não se dissolve no solvente e fica no fundo do recipiente. Por exemplo, se eu jogo muito sal na água, a água não consegue dissolver todo ele. Aí vai ficar um pouco de sal lá no fundo. A gente vai ver melhor isso. E o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que pode ser dissolvida de um soluto numa dada quantidade de solvente, a uma determinada temperatura e pressão. Ou seja, se eu brincar com a temperatura e pressão, eu consigo mudar essa quantidade de soluto que é capaz de ser dissolvida. Vamos ver melhor. Nosso exemplo aqui. A 20 graus Celsius, a quantidade máxima de sal de cozinha
que se dissolve em 100 gramas de água é 36 gramas. Então, pessoal, se você pesar lá 36 gramas de sal e jogar em 100 gramas de água, ou seja, ou mesma coisa que 100 ml de água, você não vai ver nenhum sal. O sal vai todo se dissolver na água. Ou seja, o coeficiente de solubilidade do sal é 36 gramas por 100 gramas. 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água. A 20 graus Celsius. Atenção à temperatura, ok? Tipos de soluções. Solução insaturada ou não saturada, pessoal. É aquela que a quantidade de soluto dissolvido não atingiu o coeficiente de solubilidade. Ou seja, se eu pegar apenas 15 gramas de sal e colocar em 100 gramas de água a 20 graus, todo aquele sal vai ser dissolvido, mas eu ainda teria capacidade para poder dissolver mais um pouco de sal, os 21 gramas que faltam, ok? Essa é uma solução insaturada. Soluções saturadas são aquelas que atingiram exatamente o coeficiente de solubilidade. No caso do nosso sal com água, 36 gramas de sal para 100 gramas de água é a nossa solução saturada. Mas, se nós misturarmos 50 gramas ao invés de 36 gramas apenas que vão ser dissolvidos. Os outros 14 gramas vão ficar no fundo do recipiente. Lembra que a gente falou de corpo de fundo ou precipitado? É isso aqui, gente. Esse amarelinho aqui seria a quantidade de sal que não se dissolveu. Ficou lá no fundo do recipiente. Vocês podem fazer o teste aí na casa de vocês, beleza? Agora, pessoal, a gente tem as soluções supersaturadas. O que é isso? Você vai ter mais soluto dissolvido do que seria possível em condições normais. Por exemplo, aqueles 50 gramas que eu tinha de sal em 100 gramas de água. Se eu aquecer aquela água, eu vou ver que o sal que estava lá no fundo vai sumir. Por quê? A água, quando foi aquecida, você aumentou a agitação dela, ela se afastou mais das moléculas, ela foi capaz de se ligar a mais moléculas de sódio e cloro. Ou seja, você conseguiu dissolver maior quantidade de sal quando a temperatura subiu. E aí, o que vai considerar a solução supersaturada? Até mesmo quando a temperatura da água diminuir, aquele sal ainda vai continuar dissolvido. Aqueles 14 gramas restantes vão continuar dissolvidos na água que estava a 20 graus, por exemplo. Mas é importante falar que essa solução supersaturada ela é muito instável. Se você jogar um pouquinho de sal, um graminha de sal nessa água que foi supersaturada, você já vai fazer todo o precipitado de volta acontecer. Beleza? Se você mexer também, por exemplo, você consegue fazer que esse sal se precipite novamente. Então, pessoal, gravou aí soluções? Então, pessoal, hoje a aula foi isso. A gente abordou aí os principais aspectos ali das propriedades da matéria que mais caem, beleza? Deem atenção a esse tema, porque não cai apenas na química, cai também em matemática. Vocês vão observar aí quando vocês estiverem fazendo questão. Então, fique atento nisso aí, beleza? Obrigado aí quem assistiu. Desejo a vocês boa sorte, continue na pegada, porque o resultado vai vir. Se sentir que chegou ao seu limite, lembre-se do motivo pelo qual você batalha. Lembre-se por que resolveu trilhar esse caminho e permita que essa memória carregue além de seus limites. Beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto.